Olá pessoal, bom dia. Glúten. Pensando nas pessoas que não podem ou não querem ingerir glúten. É um pão fácil de fazer, não tem assim maiores segredos e eu vou ensinar agora para vocês. Vamos lá? Para fazer o pão, nós vamos precisar de 1,5 xícaras de farinha, o açúcar demerara ou açúcar cristal dourado. Farinha de linhaça, meia xícara. Sal, eu tenho aqui 1 colher de chá, 3 colheres de sopa. Um saquinho de fermento para pão, ou então você usa um daqueles quadradinhos. E 1,5 xícaras de água morna, não pode ser água quente, senão o fermento ele não vai dar o crescimento ao pão. Em uma tigela eu vou colocar todos os ingredientes secos. Não tem uma sequência obrigatória, nós simplesmente vamos colocar todos os ingredientes. Então eu já coloquei aqui o polvilho doce. Agora coloco a farinha de arroz, o açúcar, a linhaça e o sal. Eu misturo um pouquinho e eu vou fazer uma cavidade aqui no centro. Como se eu estivesse fazendo aqui uma piscininha. E nesse centro aqui, nós vamos fazer aquilo que é chamado de esponja. A gente vai deixar aqui mais ou menos uns 20 minutinhos para que o fermento ele comece a agir. Como vocês podem perceber aqui, já começam a aparecer essas bolinhas. Isso é o fermento agindo. A gente vai deixar dependendo da temperatura, se estiver calor, 10 minutos, se estiver muito frio, até 20 minutos para que o fermento forme uma esponja aqui no centro. Como vocês podem ver, eu já tenho aqui a esponja formada. Agora eu vou juntar o azeite. Esse pão, na verdade, ele é muito fácil de se fazer. A única demora é no tempo que a massa fica crescendo, né? Vou colocar a água. A gente puxa assim, os ingredientes secos por cima. Nós vamos começar a misturar até que ele comece a soltar da mão. Ele não fica uma massa muito firme, tá? É uma massa, ela tem que ficar obrigatoriamente meio líquida por conta do polvilho doce, senão ele vai deixar o pão muito seco. Essa massa, ela chega a soltar da mão, mas não fica uma massa muito firme. Não seria uma massa que você conseguiria, digamos, modelar. O ponto da massa é esse. O segredinho é o seguinte: quando a gente começa a misturar com a mão, ele gruda na mão da gente e dá a impressão que a gente esqueceu de colocar alguma coisa. Aí vocês fazem o seguinte: param de mexer nele por uns 10 minutinhos mais ou menos. Na hora que você volta a mexer, dá a impressão que ele já secou um pouquinho, eu não sei explicar direito, mas eu já consigo mexer nele e ele praticamente não gruda na minha mão. Então o ponto é esse: a gente misturou bem, deixa descansar uns 10 minutinhos antes de tirar daqui para colocar na forma de pão. Ele gruda só um pouquinho na mão da gente, mas a massa tem que ser assim, ela tem que ter essa umidade, porque o polvilho doce, eu aprendi que ele resseca muito, né? Então a gente não pode deixar, pode ver como ela gruda um pouquinho, mas não tem problema. Agora a gente ajeita ele aqui dentro da forma e a gente vai deixar pelo menos 40 minutos ele parado aqui, para que ele possa crescer, ele vai dobrar de tamanho. Eu já liguei o meu forno, hoje aqui não está muito calor, eu estou com 22 graus mais ou menos, então eu já estou com o forno ligado, numa temperatura de 180 graus. Isso vai ajudar a esquentar um pouco a cozinha e vai fazer com que ele cresça também um pouco mais rápido. Depois de 35 minutos, eu já tirei ele do forno. Se eu tivesse deixado em 5 minutos a mais, ele iria ficar com a casca um pouquinho mais escura. Mas eu gosto que a parte de dentro dele fique úmida. Ele já é um bolo que já quase
um bolo, desculpa, a gente tá tão acostumada a fazer bolo. Ele é um pão que já não leva muita gordura, né? Ele só tem o azeite. Então eu não gosto de deixar que ele fique muito ressecado. Vou cortar aqui, tá quente ainda, tá complicado para cortar, mas eu quero que vocês vejam como é que ele fica. Ele fica com casquinha por fora, mas a parte de dentro dele, deixa eu cortar. Vocês podem ver que ele ficou macio, ele tá molinho por dentro. E ele é um pão gostoso. Se a gente levar em consideração que aqui perto de casa a gente paga uma faixa de 22 a 25 reais por um pão desse tamanho aqui, eu acho que sai muito conta fazer em casa, e também na questão da saúde, né, da ausência do glúten na receita. Eu espero que vocês tenham gostado. Convido quem não está inscrito no canal, clica aqui na tela, se inscreve. Muito obrigada pela sua visita, um abraço, até o próximo vídeo.